Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para aqueles que estão passando pelo canal pela primeira vez, eu sou o irmão Daniel, sou dirigente de congregação da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão e quero hoje trazer-lhes um subsídio bíblico da nossa terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical deste nosso terceiro trimestre de 2020. Bem, queridos, a nossa lição de hoje, como nós já sabemos, eu creio que você também já deve saber, é uma lição que foi utilizada inicialmente no ano de 1993 e foi escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergsten, uma lição de extrema profundidade bíblica, teológica e também espiritual, e veio em uma época muito boa. A nossa CPAD resolveu reeditar esta revista, acrescentando os subsídios que ela hoje traz, como uma forma de trazer para a Assembleia de Deus no Brasil um auxílio que encaixasse melhor com a situação que o mundo e o Brasil estão vivendo nessa recuperação após todo esse período que nós estamos enfrentando. Então vamos começar. Nós estamos na lição de número 3, que será ministrada em classe no dia 19 de julho de 2020 com o querer de Deus. O tema da lição de hoje é: o despertamento renova o altar. E o nosso texto áureo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e versículo de número 30. O texto que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Amém. A nossa verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 3, versículos 2 a 5 e também dos versículos 10 a 13. Eu peço que você faça essa leitura onde você estiver assistindo esse vídeo. Nós não iremos fazê-la aqui para que nós não tenhamos um vídeo tão longo. Começando a nossa lição, nós temos 3 pontos principais para nós tratarmos nessa lição. O primeiro ponto é: o despertamento conduz o homem ao altar. O segundo ponto é Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro ponto, cuidado com as imitações. São esses os 3 pontos principais que nós queremos esboçar de forma bem sucinta nessa aula de hoje. Primeiramente, o primeiro ponto: o despertamento conduz o homem ao altar. Meus queridos, o que nós temos a aprender a respeito disso é algo que a lição faz referência aos tempos da restauração do povo de Judá para a sua cidade de Jerusalém. Como você é conhecedor, enquanto o povo estava cativo em Babilônia, eles não tinham acesso ao altar de Deus. E como nós iremos ver daqui a alguns instantes nessa aula, o altar do Senhor era o lugar consagrado a Deus para que o povo sacrificasse a Deus e Deus ali manifestasse a sua presença para o seu povo. Era a forma que o povo tinha de se achegar a Deus e de receber a manifestação da glória de Deus. E o primeiro item dentro desse nosso primeiro ponto diz o seguinte: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Estavam distantes da sua terra, não tinham acesso ao altar do Senhor, e eles estavam oprimidos pelos seus inimigos, pelo reino de Babilônia, e sentiam a necessidade de ter acesso ao altar, porque este objeto tinha para eles um significado muito importante, que era a manifestação da glória e da comunhão
pessoal com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O segundo item, dentro ainda do nosso primeiro ponto, diz que todos os despertamentos verdadeiros levam à restauração do altar. E isso é bíblico. A Bíblia traz alguns exemplos de despertamentos verdadeiros. O primeiro que eu gostaria de citar, e a lição traz, é o exemplo do profeta Elias. O texto que nós lemos de nosso texto áureo, exatamente em relação a isso. O profeta Elias desafiou aqueles profetas de Baal, desafiou o rei Acabe, e ele, quando fez esse desafio, quando chegou a sua vez de sacrificar, antes de oferecer o sacrifício a Deus, o texto bíblico diz que ele restaurou o altar, fez aqueles reparos, e aí, quando ele orou a Deus, o Senhor manifestou a sua glória e ficou provado para todos aqueles que estavam ali que só o Senhor é Deus. Este é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que a lição traz é o exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias, quando assumiu o reino de Judá, ele havia sido antecedido por um rei ímpio chamado de Acais. Este rei, Acais, havia trazido para dentro do templo de Deus um altar com modelo pagão, que não era o altar do genuíno sacrifício a Deus, conforme Deus havia dado por modelo a Moisés. Não era. Quando Ezequias assume o reino de Judá, logo no início de quando ele assumiu, ele removeu este altar pagão, que não era o altar que Deus havia dado como modelo a Moisés, e trouxe o verdadeiro altar restaurado para o templo. Isso mostra, queridos, que quando há um verdadeiro despertamento, de fato o povo volta para o verdadeiro altar de Deus. E é isso que Deus também espera e deseja para nós, que nós voltemos também ao nosso verdadeiro altar, que o nosso despertamento se fique comprovado por isto, por nós voltarmos ao nosso verdadeiro altar. Outro exemplo de que o verdadeiro despertamento conduz a igreja, conduz o crente ao altar, restauração do altar, é o exemplo do próprio povo de Deus, o povo de Judá, quando voltou do exílio. Eles construíram o seu altar da maneira como a palavra de Deus ordenava, e eles se alegraram, regozijaram a sua alma, porque estavam voltando-se para o lugar elegido pelo Senhor para a manifestação da sua misericórdia e para que o povo ali pudesse fazer os seus sacrifícios e ser aceito perante Deus. Nós podemos resumir, sintetizar o nosso primeiro ponto da maneira como a lição traz. Ouçam o seguinte: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Não há despertamento verdadeiro, não há avivamento genuíno com um altar em ruínas. Não tem como nós termos uma vida avivada, despertada, se o nosso altar estiver em ruínas. Nós vamos agora entrar no nosso segundo ponto, onde iremos ver o que é este altar para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Nosso segundo ponto diz o seguinte: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Você lembra que nós falamos no primeiro ponto que nos tempos do Antigo Testamento o altar simbolizava o centro da comunhão entre o povo e Deus. Era no altar que o povo sacrificava, oferecia a Deus os animais que o Senhor havia determinado na lei. Era através do altar que o povo fazia com que a sua comunhão com o Senhor fosse continuada. Nós hoje, no tempo da graça, não mais precisamos de um altar construído pelas mãos do homem.
Nós hoje não mais precisamos sacrificar animais sobre um altar. Muitos até trocam os significados e acabam associando os púlpitos das igrejas ao altar. Chamam o púlpito de altar, quando na verdade o púlpito é púlpito. Foi um local construído pelas mãos de um homem, serve de estrutura mais elevada para que a igreja veja e ouça melhor quem está à frente, e quem está à frente veja melhor quem está na nave do templo. Aquele não é o altar. Os sacrifícios do povo de Deus não são feitos em cima de um púlpito ou simplesmente em 4 paredes, mas hoje o nosso altar está fundamentado na figura do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Veja o que a nossa lição diz. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Aquele altar do tempo do Antigo Testamento não podia, de fato, fortalecer, firmar, criar uma comunhão entre o homem e Deus. Mas a sua finalidade também era de profetizar a respeito do verdadeiro e grande altar que viria, que é o nosso Senhor Jesus. O seu sacrifício no Gólgota, na cruz do Calvário, é que representa o nosso meio de comunhão com Deus. Você conhece a Bíblia e lembra do que o próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo de número 6, quando ele disse: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim." A nossa lição trata logo em seguida do papel do Pai, do papel do Filho e do papel do Espírito Santo na obra expiatória de Cristo, no sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. O Pai planejou esta obra. A Bíblia diz que ele planejou isto desde a fundação do mundo. Isso mostra que o Pai é onisciente, ele sabe do passado, presente e futuro. Ele conhece absolutamente todas as coisas e, conhecendo tudo, ele planejou o meio de salvação para o homem na pessoa de Jesus. O Filho, Jesus, entregou a sua própria vida em nosso favor. Ele mesmo disse que ninguém tem poder de tirar sua vida, se ele mesmo não a der. Ninguém derrotou Jesus. O diabo não venceu Jesus. Os romanos não venceram Jesus. Os sumos sacerdotes da época não venceram Jesus. Ninguém o venceu, ninguém o derrotou, ninguém o enganou. Ele, de boa vontade, entregou a sua vida em nosso favor. Por sua vez, o Espírito Santo esteve ao lado de Cristo durante sua jornada terrena, enchendo-o de capacitação para vencer as tentações pelas quais ele passou, porque mesmo Jesus sendo 100% Deus, a doutrina bíblica e apostólica também ensina que ele também é 100% homem e é ainda hoje. Ou seja, ele, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, ele em tudo foi tentado, porém ele não pecou. E por causa disso, a capacitação que ele tinha para vencer as tentações, para suportar as pressões que ele suportou, vinha da presença do Espírito Santo. Aí nós percebemos a Trindade Santa participando da obra expiatória. O Pai planejou a obra da salvação. O Filho executou a obra da salvação. O Espírito Santo deu as condições necessárias para que essa obra
palavra fosse executada ao Filho. E hoje o Espírito Santo está a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja Deus. Você está entendendo? O nosso altar está firmado em Jesus. O nosso acesso ao Todo-Poderoso é feito através da pessoa de Jesus. É através dele que nós temos acesso irrestrito ao Pai. Louvado seja o seu nome para todo sempre. A lição traz algumas das tarefas do Espírito Santo na obra da salvação em Cristo Jesus. Começando, a lição diz que o Espírito revela, e de fato, o Espírito Santo, como a lição diz, é quem ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós vejamos a grandeza do seu poder sobre nós quando ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo também ensina a profundidade da vergonha sofrida por Cristo na cruz. E a lição também diz que o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Cristo na cruz do Calvário. Graças ao Espírito é que eu e você temos a oportunidade de conhecer a Jesus, de conhecer a salvação eterna, porque o Espírito Santo nos convence, nos ensina, nos revela e nos exorta pelo amor do Senhor. E além disso, o Espírito penetra todas as coisas. Ele penetra todas as coisas. E é através do Espírito Santo que nós somos levados ao verdadeiro despertamento pelo seu poder em nós. Glória ao seu nome para todo sempre. O nosso terceiro ponto traz um alerta muito importante. Cuidado com as imitações. Queridos, nós estamos hoje 27 anos depois do período em que esta lição foi escrita. Mas a mesma preocupação que o pastor Eurico Bergsten tinha com a igreja é a preocupação que nós líderes também continuamos a ter. Cuidado com as imitações. Hoje em dia existem falsos movimentos de avivamento, existem falsos movimentos de despertamento espiritual que nada trazem de benéfico para a igreja. Existem homens e mulheres que são verdadeiros animadores de auditório e que de fato não conduzem as pessoas até o verdadeiro altar que é Jesus. Existem hoje, infelizmente, pessoas que utilizam-se até de práticas de hipnose para manipular a mente das pessoas, fazê-las cair a um simples toque, fazê-las rir, fazê-las chorar, fazê-las gritar, fazê-las dançar, fazê-las cair, fazê-las pular. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Cuidado, irmãos, com as imitações. Um despertamento genuíno sempre nos levará para o verdadeiro altar que está na presença de Cristo. Um despertamento genuíno sempre trará sobre nós um verdadeiro arrependimento e nos fará ter desejo de buscar a Deus, de nos submeter à vontade dele e de mudar as nossas atitudes através do poder do Espírito Santo. O que nós vemos nesses movimentos é que as pessoas entram e saem da mesma forma ou piores do que entraram, mas não mudam, não melhoram, não crescem, não produzem frutos. São movimentos passageiros, são ventos de doutrina. Então, muito cuidado com isto. Lembremos da exortação bíblica de que falsos mestres e falsos cristos se levantariam nos últimos dias. Lembremos do que o sábio disse, de que nós devemos rejeitar qualquer doutrina, mesmo que ela faça chover milagres todos os dias, se ela não estiver fundamentada na palavra de Deus.
Oremos, meus irmãos, para que o Senhor nos dê o verdadeiro despertamento espiritual. Nós cremos que Ele tem esse poder de trazer sobre nós o verdadeiro despertamento, porque depende dEle, porque é nele quem começa o avivamento. É por causa dele que começa o despertamento. Mas ele espera a nossa reação, ele espera a nossa atitude diante disso. Se essa palavra te abençoou, se essa lição te ensinou algo novo, eu te convido a que você se inscreva neste canal, a que você comente suas opiniões no campo dos comentários logo abaixo, e a que você também compartilhe com outras pessoas para que eles sejam também abençoados. Que Deus te abençoe, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo, querendo Deus. A paz do Senhor.